No início dos anos 2010, uma rivalidade entre duas lutadoras cheias de talento e carisma transformou para sempre a história do esporte e mudou a maneira de se enxergar o MMA feminino. Fala pessoal, meu nome é Luiz Antônio Cardoso e sejam bem-vindos ao Corner Preto. Esse é o Rivalidades do MMA e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Ronda Rousey e Miesha Tate, uma atleta que estabeleceu uma era no esporte e que ajudou muito para que o MMA feminino se estabelecesse da forma que conhecemos hoje. Mas antes, já me faz o favor de se inscrever no canal. Dá muito trabalho produzir esse tipo de conteúdo, que é um vídeo mais longo, então a forma que você mostra o seu apoio é dando like e também se inscrevendo no canal. Então me dá essa força, é super rápido, não custa nada para você, mas pode mudar a minha vida. Muitos de vocês provavelmente começaram a acompanhar o UFC já com categorias femininas bem definidas, mas saibam que nem sempre foi assim. Na verdade, durante muito tempo as mulheres simplesmente não tinham espaço no MMA. Nem o Pride nem o UFC tinham mulheres em seus plantéis. Então sequer havia uma rota bem definida para as meninas que quisessem investir nessa carreira. No entanto, isso começou a mudar em dezembro de 2006, quando o Strikeforce promoveu a primeira luta entre mulheres numa grande organização nos Estados Unidos. O Strikeforce era um evento de trocação fundado nos anos 80 pelo Scott Coker, que viria a ser presidente do Bellator anos mais tarde. No entanto, em 2006 ele passou a ter MMA também, e a partir daí as mulheres passaram a ter uma empresa bem estruturada, organizada e com espaço na TV americana, porque ele tinha transmissão da Showtime. E foi justamente no Strikeforce que a rivalidade entre Ronda Rousey e Miesha Tate começou. A Miesha Tate nasceu em Tacoma, no estado de Washington, e só no primeiro ano do ensino médio foi que ela passou a treinar artes marciais, quando decidiu entrar no time de wrestling da escola. Essa escolha deu muito certo, tanto que ela se tornou campeã estadual na modalidade no último ano do colégio. Em 2006, já na universidade, ela fez sua estreia no MMA amador, e depois de montar um cartel com 5 vitórias e apenas uma derrota, ela fez a transição para o profissional. Ela chegou no Strikeforce logo na terceira luta, em junho de 2008. Naquela época, os contratos ainda não eram exclusivos, então ela competiu em vários eventos nos Estados Unidos e depois de vencer 2 lutas na mesma noite em agosto de 2010, ela venceu o torneio dos pesos galos do Strikeforce e dessa forma conquistou o title shot contra a campeã Marloes Coenen. Depois de 3 rounds bem equilibrados, a Miesha finalizou a luta com um katagatame aos 3 minutos e 3 segundos do quarto round, se tornando a nova campeã. Mas e a Ronda Rousey? Bom, dá para afirmar que a Ronda praticamente cresceu no tatame. A mãe dela foi a primeira americana da história a ganhar um mundial de judô. E quando a filha manifestou interesse em treinar a arte marcial ainda na infância, a mãe colocou ela num regime de treinos super intenso. Em várias entrevistas ela conta como a mãe era muito rígida. Para vocês terem noção, uma coisa que eu lembro dela dando detalhes é que quando ela estava dormindo, a mãe dela tinha o hábito de acordá-la encaixando uma chave de braço nela, e ela tinha que acordar e na mesma hora já se defender. Esse jeito pouco ortodoxo, para dizer o mínimo, acabou dando resultado. A Ronda foi campeã pan-americana dos Jogos do Rio de Janeiro em 2007, vice-campeã mundial e medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008. No entanto, depois dessa última conquista, ela meio que teve uma desilusão com o judô. Eu já vi ela reclamando sobre a forma como os treinadores dela não se importaram em ir atrás dela depois das Olimpíadas. Em algumas ocasiões ela falou que a realidade financeira desses esportes não é tão boa assim, e eu já vi ela falando inclusive que uma medalha olímpica não muda sua vida, muda apenas o seu mês. Bom, o fato é que ela largou o judô profissional e foi trabalhar com outras coisas. Ela chegou até a ser garçonete, quando decidiu migrar para o MMA. No início a mãe dela achou a ideia horrível, porque as mulheres simplesmente não faziam dinheiro no esporte. Mas a Ronda acreditava que era capaz de mudar isso. Ela fez 3 lutas amadoras, 2 profissionais e assinou com o Strikeforce em pouco menos de um ano, estreando em agosto de 2011. Agora é importante deixar claro que nesse momento que eu estou falando, essas duas estavam em momentos completamente diferentes nas suas respectivas carreiras. Enquanto a Miesha havia acabado de ser campeã, a Ronda só tinha 2 lutas profissionais e nenhuma delas como peso galo. Na verdade, ela sequer havia estreado no Strikeforce. Ela só tinha lutado ao todo por 74 segundos. A prova disso é que tanto durante a luta como também na entrevista dentro do cage, a equipe de comunicação do Strikeforce fala abertamente que a próxima desafiante ao cinturão da Miesha Tate é a Sarah Kaufman. A própria Miesha Tate, depois de vencer a luta, responde uma pergunta nesse sentido. Mas a Ronda furou a fila. Ela fez ainda mais 2 lutas, também vencendo no primeiro round com aquela tradicional chave de braço,
e mesmo sem ter feito uma estreia na categoria, acabou conquistando o title shot porque o Strikeforce enxergou o apelo comercial que aquela luta tinha. Nas primeiras entrevistas, a Misha falava abertamente que não concordava com esse privilégio, mas não teve jeito e a luta foi casada. Rapidamente, uma rivalidade intensa surgiu entre elas, principalmente porque a Ronda passou a provocar muito a campeã, e de um jeito bem agressivo. É importante lembrar que esse tipo de trash talk ainda era novo no MMA. O McGregor ainda estava longe de fazer sucesso e o Chael Sonnen tinha um estilo muito mais engraçadão do que agressivo, então era algo que chocava algumas pessoas e parece ter entrado na cabeça da Misha. Para vocês terem noção, a desafiante foi questionada sobre o que ela tinha achado da luta entre a Misha e a Marloes Coenen, e a Ronda respondeu que quando ela ia estudar aquela luta, ela tinha que fazer intervalos porque ficava muito entediada. Já a Misha também não ficava para trás. Ela disse várias vezes que a judoca só conseguiu o title shot porque era bonitinha. Em outras ocasiões, ela também questionava a força de vontade da rival. As lutas dela foram escolhidas cuidadosamente. Ela foi mimada e protegida. A verdade é que quando ela lutar comigo, a Ronda vai descobrir se é uma lutadora de verdade. A Ronda falava abertamente que tinha alugado um apartamento na mente da Misha. Eu sei que estou mexendo com a cabeça dela. Eu venho fazendo tudo o que eu posso para incomodar ela e conscientemente ela evita olhar nos meus olhos. No vídeo promocional para aquela luta, ela completou dizendo o seguinte sobre a rival: tudo sobre ela é melhor no papel do que na realidade. A luta, a aparência dela e o trash talk. Tudo é melhor no papel. Eu lembro que nessa época uma das primeiras imagens a viralizar foi na encarada das duas na pesagem. A Misha tenta encostar testa com a Ronda e a judoca simplesmente empurra ela de volta. Depois disso, muita gente ficou com vontade de assistir essa luta. As duas se enfrentaram pela primeira vez no dia 3 de março de 2012, em Columbus, Ohio, e apesar de ter sido um combate rápido, foi muito legal de assistir. O trash talking parece ter mexido com os nervos da Misha, porque ela partiu para cima com uma série de overhand, mas a Ronda rapidamente clinchou, conseguiu a montada e encaixou o armlock. Mas para surpresa de muita gente, a Misha conseguiu sair da posição. Aliás, se eu não me engano, essa foi a única vez que a Ronda pegou o braço de alguém e não finalizou. Além de se defender, a Misha inclusive pegou as costas da adversária, mas o judô da Ronda falou mais alto. Ela saiu da posição e todas as vezes que as duas foram pro clinch, a Misha foi quedada. Mais uma vez, a judoca conseguiu encaixar a chave de braço e aí não teve o que fazer. Aos 4 minutos e 27 segundos, a Ronda envergou o braço da adversária e tomou o cinturão dos galos femininos do Strikeforce. A nova campeã elogiou a adversária, mas deixou claro que não se importava em manter o clima de animosidade. Ela é muito mais arisca no chão do que eu imaginava. Ela é boa, mas eu não me sinto muito mal por ter quebrado o braço dela. Já a Misha Tate, apesar de claramente chateada, veio com um discurso um pouco diferente. Eu não gosto dela e tentei partir pra cima logo no começo. Fui agressiva demais e paguei por isso. Tenho que dar os parabéns a ela. Eu respeito ela como atleta. Surpreendentemente, o braço da Misha não foi quebrado. Pelo menos foi isso que ela falou no Twitter alguns dias depois da luta. Eu sinceramente acho muito difícil de acreditar nisso, mas aparentemente de fato ela não quebrou o braço. Depois desse primeiro encontro, as duas lutaram mais uma vez no Strikeforce, curiosamente no mesmo evento, em agosto de 2012. A Ronda defendeu seu cinturão contra a Sarah Kaufman, vencendo mais uma vez com uma chave de braço no primeiro round. Já a Misha venceu a Julie Kedzie, também com uma chave de braço. Essa vitória da Ronda foi marcante, porque o Dana White estava do lado do Cage assistindo a luta. E os dois, posteriormente, disseram que naquele momento eles sabiam que as mulheres tinham futuro numa eventual fusão do Strikeforce com o UFC. E muitos de vocês podem não entender o que isso significava naquele momento, mas podem acreditar, a inclusão das mulheres no UFC era algo gigantesco. Nessa mesma época, viralizou um vídeo do TMZ no qual o Dana White falava abertamente que as mulheres nunca lutariam no UFC. E foi o carisma e a habilidade da Ronda que mudou isso. Mas também essa treta com a Misha. Pois bem, esse evento seria a última luta delas no Strikeforce. O evento já tinha sido comprado pelo UFC desde 2011 e em 2013 ele acabou de vez. No entanto, a rivalidade entre Ronda Rousey e Misha Tate estava longe de terminar. A Ronda foi promovida a campeã do UFC e fez sua estreia no Ultimate em fevereiro de 2013, defendendo o cinturão contra Liz Carmouche, na primeira luta entre mulheres da história da organização. Ela teve um início meio difícil, mas conseguiu vencer ainda no primeiro round com aquela tradicional chave de braço. A partir daí, a judoca virou uma estrela. De fato, a Ronda furou a bolha e fez com que o MMA chegasse em pessoas que geralmente nem sequer acompanhavam o esporte. E isso deixou a Tate com muita raiva.
Foi horrível, eu senti muito ódio e amargura. Aquilo estava acabando com meu amor pelo esporte. Todas as vezes que eu via o rosto dela numa revista, eu ficava cheia de inveja e ressentimento. Eu estava trabalhando duro por tanto tempo e quando as coisas começaram a dar certo, era a vez dela. Já a Ronda disse o seguinte: a Misha era campeã antes de eu chegar. Ela tinha as mesmas ferramentas que eu tinha, mas não fez nada com elas. Eu fiz. A Misha Tate estreou no UFC enfrentando a Cat Zingano em abril de 2013, valendo o title shot. Apesar de vencer os 2 primeiros rounds, ela foi brutalmente nocauteada com joelhadas no terceiro round. Parecia que a revanche estava fora de cogitação, mas no MMA as coisas mudam muito rápido, e foi isso que aconteceu. Inicialmente, a Cat e a Ronda foram escaladas como treinadoras da 18ª temporada do TUF. No entanto, antes do início das gravações, a Cat lesionou o joelho e foi substituída pela Tate. Aquela foi a primeira temporada com mulheres participando, e tivemos a presença das futuras campeãs Juliana Penha e Raquel Pennington. Mais marcante mesmo foram as interações entre as treinadoras, e principalmente os surtos da Ronda. Era muito comum ela ser excessivamente agressiva com a Misha e com toda a equipe adversária. Num dos episódios ela chegou a encarar inclusive o Dennis Hallman, um dos treinadores da equipe da Misha que também já tinha lutado no UFC alguns anos antes. Isso sem falar que o treinador principal dela, o Edmond Taverdian, ameaçava e encarava bastante o Brian Caraway, que na época também lutava no UFC e era o namorado da Misha Tate naquele momento. Parecia mesmo que emocionalmente as coisas não estavam muito bem pelo lado da Ronda. Eu lembro que logo na primeira luta a Juliana Penha, da equipe da Misha, venceu a Shayna Baszler, da equipe da Ronda. E naturalmente, a Misha subiu no cage para comemorar a vitória. A Ronda ficou tão possessa que ela chorou de raiva e disse que a Misha Tate estava rindo da dor da amiga dela. Ao mesmo tempo, se na primeira luta o trash talk da Ronda tinha entrado na cabeça da Misha, dessa vez parecia ser diferente. A ex-campeã do Strikeforce passou a provocar, fazer pouco caso do adversário. Nessa temporada ela fez algumas pegadinhas, nas encaradas ela sempre sorria e isso claramente deixava a Ronda chateada. A temporada acabou e o segundo encontro entre as duas foi marcado, o UFC 168, no dia 28 de dezembro de 2013, como co-main event. O evento principal era nada mais, nada menos que Anderson Silva vs Chris Weidman 2, e o sentimento entre as duas tinha mudado pouca coisa. Por mais que a Misha claramente debochasse da rival, a Ronda tentava ser a mais desrespeitosa possível sempre que podia. E olha, diferente do primeiro combate, essa luta teve 3 rounds. Foi a luta mais longa da carreira da Ronda. Mas sinceramente, não foi muito diferente da primeira não. Quando as duas trocavam em pé, o combate até ficava equilibrado. A Misha acertou alguns bons golpes, mas por algum motivo ela tentava quedar a Ronda, e isso sempre dava muito errado. A Ronda deu um show de quedas, pareceu exame de faixa. A Misha mostrou muita raça, conseguiu trazer dificuldade para a Ronda, mas não teve jeito. Aos 58 segundos do terceiro round, ela foi finalizada novamente com aquela tradicional e impecável chave de braço. Pelo menos dessa vez ela bateu rápido e não se machucou. No entanto, uma coisa que chamou a atenção de todos e que pegou muito mal foi que logo depois do fim da luta, a Misha estendeu a mão para cumprimentar a Ronda e a campeã simplesmente virou as costas. Nesse momento, a multidão começou a vaiar. E eu confesso que poucas vezes eu ouvi uma vaia tão forte para alguém que tinha acabado de defender o título. Primeiramente, eu preciso parabenizar a Misha. Ela é uma grande lutadora, mas para mim, família vem em primeiro lugar. E eu não posso apertar a mão de alguém que desrespeita a minha família. Eu confesso que eu não lembro de ver nenhuma declaração da Misha ofendendo a família da Ronda, mas eu imagino que isso que a Ronda se referiu foram algumas brincadeiras que a Misha fez com o treinador principal da Ronda, o Edmond Taverdian. Eu lembro que durante as gravações do TUF ela fez algumas piadas com as sobrancelhas do Edmond, que tem aquela famosa monocelha. Eu não tenho certeza se foi isso, mas eu imagino que tenha sido mais ou menos essa a razão dela não ter cumprimentado a Misha. Inclusive, se você lembra dessa época e se você viu alguma declaração que possa fazer mais sentido, por favor, pode colocar aqui nos comentários. Essa seria a última vez que Ronda Rousey e Misha Tate iriam se enfrentar. Depois disso, a Ronda ainda defendeu o título mais 2 vezes e parecia que ia ser difícil alguém vencê-lo. Mas tudo mudou depois da Holly Holm. No dia 14 de novembro de 2015, a Ronda enfrentou a Holly Holm na Austrália, e apesar do enorme favoritismo, a boxeadora chocou o mundo. A judoca foi dominada e nocauteada no segundo round com um chute na cabeça, e desde então, sua carreira nunca mais foi a mesma. A Misha, por sua vez, venceu 4 seguidas e conquistou o direito de lutar pelo título contra a Holm no UFC 196, na mesma noite que o McGregor lutou com o Nate Diaz a primeira vez. Ela foi dominada praticamente a luta toda,
mas no último round, no momento que mais parecia ser de um filme, ela entrou em queda, pegou as costas e botou a Holmes para dormir com um mata-leão. A Miesha Tate agora era campeã do UFC. Foi uma vitória impressionante, e depois daquilo estava claro que o retorno da Ronda seria para fazer a trilogia. A Miesha queria muito a chance de vencer a arqui-rival, e o próprio Dana White confirmou na coletiva de imprensa pós-evento que esse era o próximo passo. No entanto, todas essas ideias foram por água abaixo depois que a Amanda Nunes chegou. Como eu disse, se esperava que a Ronda retornasse para enfrentar a Miesha Tate, e na época o melhor evento para isso acontecer era o UFC 200, mas acabou não rolando e a Miesha defendeu seu cinturão contra a Amanda Nunes. Cara, a Amanda simplesmente destruiu a Miesha Tate. Em menos de 5 minutos, a baiana machucou a americana em pé, pegou as costas e finalizou com o mata-leão. Em menos de um round, tínhamos a primeira campeã brasileira da história do UFC. A primeira defesa da Amanda foi justamente contra a Ronda Rousey, no dia 30 de dezembro de 2016 no UFC 207. E se a derrota para Holly Holm havia sido traumática, essa foi pior ainda. Em apenas 48 segundos a Ronda foi nocauteada, e essa foi a última vez que vimos a judoca no MMA. Ela foi incluída no Hall da Fama do UFC em 2018 e posteriormente ficou alguns anos trabalhando na WWE, mas também teve uns problemas por lá. Já a Miesha Tate se aposentou em 2016, mas voltou em 2021 e desde então tem oscilado entre vitórias e derrotas. Atualmente, ela vem de vitória sobre a Julia Ávila em dezembro de 2023, perto de completar 38 anos. Hoje em dia, de fato, essa rivalidade praticamente não existe. A Ronda se afastou completamente do MMA e a Miesha aparentemente conseguiu aprender a lição com a primeira luta e deixar essa história para trás. A visão que eu particularmente sempre tive dessas duas é que, tecnicamente falando, a Ronda sempre esteve acima. Ela era uma atleta olímpica enquanto a Miesha competia no ensino médio. Mas ao mesmo tempo, a Miesha tinha uma mentalidade muito mais aguerrida que a Ronda. E foi essa força de vontade que fez com que ela conseguisse conquistar os cinturões do Strikeforce e do UFC, mesmo sem necessariamente ser a mais técnica. Apesar dessas duas não serem as melhores lutadoras de MMA da história, na minha opinião foi essa treta que ajudou e muito o MMA feminino a se popularizar e trazer novos olhares ao esporte. Existe um antes e um depois dessa rivalidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, isso é muito importante, dessa forma você ajuda no engajamento do canal e o meu trabalho chega em mais gente. Também coloquem nos comentários o que é que vocês acharam de conhecer essa história, se inscrevam no canal para não perder nada que vai ser lançado por aqui, assistam os outros vídeos da playlist do Rivalidades do MMA e calma, não vai embora ainda. Se quiser conferir outros conteúdos do Corner Preto, me sigam nas redes sociais que estarão aparecendo na sequência.